Sim. Perfeito. Então, meu nome é Abner Marco dos Reis, eu sou um pequeno gafanhoto da psicologia, estou no terceiro semestre, e junto com a minha orientadora Maria Cristina, estamos desenvolvendo, né, já estamos aí em 2, 3 meses dessa iniciação científica, sobre as relações homoafetivas e o desamparo aprendido. Então, para a gente falar sobre esse trabalho, a gente precisa ter 3 alicerces muito importantes, e esses alicerces, principalmente, o primeiro, que é a definição da ONU sobre a violência, que eu vou usar ao longo de todo o trabalho para nortear e para estabelecer quais são os parâmetros buscados, quais são as réguas, as métricas a serem avaliadas. Então, a gente vai utilizar a 49ª Assembleia de Saúde, realizada pela ONU, que define a violência como uma questão de prioridade para a saúde pública, define ela como uso intencional de força ou poder, e separa ela em dano físico, psicológico ou privação. Quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa numa organização tão grande quanto a ONU, é inevitável a gente já ir direto, né, já pensar, já questionar o que a gente tem de medida de saúde pública para vítima e agressor. Então, o que diz a legislação, quais são os recursos, quais são os locais que prestam atendimento primário e emergencial para essas pessoas em situações violentas dentro do relacionamento homoafetivo, e como que se dá a conscientização e a prevenção. Então, assim, esse segundo tópico, ele dá uma margem muito grande para diversos questionamentos, para a gente comparar o que se tem de lei para casais heterossexuais, se eles se adaptam, se eles se aplicam também a casais compostos por 2 homens ou 2 mulheres. Então, aí abre muitas coisas. Mas como a gente está recém ainda nos resultados preliminares, essa questão vai ficar mais para o final como uma reflexão. E também um desses 3 pilares é, obviamente, as relações homoafetivas, onde a gente precisa estabelecer essa diferença. O que se entende, como se dá na literatura as relações entre 2 homens e 2 mulheres, diferente de relações entre sexo oposto. Os objetivos aqui são descrever as situações abusivas, né, que estão na literatura, identificar as variáveis que podem ou não ter uma grande influência aí em como se dão e como se mantém esses relacionamentos abusivos, né? Essas variáveis, elas estimulam, elas dão brecha, elas dão algo semelhante a uma munição para a vítima ou para o agressor para continuar esse tipo de relação. Então, essa exploração dessas variáveis, através da análise do comportamento, é a base para esse trabalho. E aqui, através da revisão bibliográfica integrativa, né, relacionando todos os materiais de diversas fontes e mídias, eu vou tentar, ao longo de toda essa iniciação, descrever o que já se sabe sobre violência, o que se entende por relação homoafetiva e o desamparo aprendido, tentando traçar esse paralelo nesses 3 pontos, um paralelo entre vivências, né, em estudos de caso, mas a pergunta que talvez alguns de vocês tenham é: o que é desamparo aprendido? Nessa imagem, a gente tem esse cão que está pulando de um ambiente com barras para outro por cima dessa parede. O experimento que deu origem a esse estudo, essa linha de pesquisa que se chama desamparo aprendido, é um experimento que colocou para simplificar, colocou 2 cães em situações semelhantes. O cão A estava em um ambiente com uma barra que produzia choque, e ele conseguia, igual esse cão da imagem, pular para um segundo ambiente onde ele não tinha mais o choque. Então, o cão, submetido a um estímulo aversivo, conseguiu, né, ter essa resposta de fuga e não ter mais esse estímulo prejudicando ele. Então, ele percebia o estímulo aversivo e sabia que ele podia fugir dele com essa ação de pular para esse segundo ambiente. O cão B, ele também passou por esse estímulo aversivo do choque, mas ele não teve essa oportunidade, ele não tinha a possibilidade de pular, de passar para um ambiente onde ele não levaria choque. Então, os 2 cães foram submetidos a esse estímulo aversivo, a esse choque, mas o cão A podia escapar e o cão B não conseguia escapar. Em um segundo momento, com esses mesmos cães, agora ambos tinham a possibilidade de escapar. Ambos poderiam
perceber o choque e passar para um ambiente onde eles não levariam esse choque. O cão A, como já sabia que era possível ter uma resposta de fuga, continuou, simplesmente pulou do ambiente com choque para um ambiente sem. Já o cão B, que na primeira situação não conseguiu escapar, ele não tentou. Ele não pensou, será que agora é diferente? Não, não teve essa resposta. E foi uma resposta de, se na situação passada eu não podia escapar, agora eu também não posso. Não houve uma tentativa de buscar alternativas, de tentar ver se aquela situação era semelhante ou diferente da situação passada. Então, esse estudo sobre desamparo aprendido, ele faz um link direto com a depressão, né? Quando a gente fala desse grupo grande sobre depressão, sobre ansiedade, que é, sim, uma base aí de boa parte das pesquisas que nós, futuros psicólogos e psicólogos, trabalhamos, e esse desamparo aprendido, pensando em relações violentas na infância de pessoas LGBTs, será que ele vai impactar lá na frente? Será que a gente pode traçar um paralelo e olhar para uma pessoa adulta estabelecendo relações agressivas, relações aversivas, situações tóxicas? Será que essa pessoa, desse relacionamento abusivo, desse relacionamento tóxico, pode ser também uma pessoa que passou pelo desamparo aprendido na infância? Será que a gente consegue traçar esse paralelo? Esse é o principal foco desse trabalho, é tentar ver se existe esse link entre os dois, o relacionamento agressivo entre pessoas do mesmo sexo e o desamparo aprendido vivido na infância. E aí a gente tem alguns resultados preliminares, né, nessa revisão, onde a gente percebe que um estudo produzido em 2017 levanta alguns dados através da escala de táticas e estratégias para a resolução de conflitos. Essa escala é um questionário que foi aplicado com casais de homens, né, de 2 homens ou de 2 mulheres, e nesses casais, foi percebido que, através do questionário extenso, notou-se que o perpetuador, aquele que pratica a violência, assumiram, e com os dados foi possível perceber que 70,2% desses agressores assumiram ter praticado essa agressão psicológica, sendo 29,8% declarou que teve já atitudes severas através desse questionário. Nós temos também, seguido a esses dados da agressão psicológica, os atos sem sequelas, e aqui atos sem sequelas são todos os atos que não deixam sequelas permanentes. Então, um tapa na cara pode ser categorizado como um ato sem sequela, diferente de uma agressão que pode levar a uma hospitalização, alguma agressão que pode ser pode provocar um dano permanente e irreversível. Então, dentro desses atos sem sequelas, os agressores relataram 26,8% como ligeiro e 9,5% como severo. A coerção sexual ficou entre 28%, então é um número muito alarmante, e aqui eu coloco um destaque para os homens. Os casais compostos por 2 homens relataram praticar ou terem sofrido coerção sexual durante os relacionamentos que viveram. Já nesse estudo de 2013, a gente tem aí a grande discrepância quando a gente olha para um relacionamento heterossexual e um relacionamento homossexual. Então, os heterossexuais, né, casais heterossexuais, principalmente os homens, aqui o questionário e o estudo era com os homens dentro das suas relações com mulheres. Então, esses homens heterossexuais admitiram e provaram através desses questionários, desse teste produzido em 2013, que já passaram por um sentimento de controle, abuso emocional, medo pela segurança, violência física e violência sexual. Então, esses homens heterossexuais ficaram em 8,8%, enquanto homossexuais admitiram 32,8%. Então, aí a gente já tem um número bem alarmante. E já as vítimas que mantiveram silêncio, né, os homens heterossexuais assumiram 20,7%, que não falaram com ninguém sobre até o momento do teste, enquanto os homossexuais mantiveram o silêncio, é um número de 83,9%. Então aí a gente tem uma grande diferença e é sim um dos motivadores, é sim um dos dados que mais instiga essa investigação
principalmente focado nos casais homossexuais. Então, eu queria agradecer a todos vocês com essa frase de Jung, onde ele coloca que onde acaba o amor, tem o início o poder, a violência e o terror. É sempre importante a gente lembrar que o respeito, ele é primordial, mas ele não deve ser um respeito somente com a minha vivência, ele deve ser um respeito com a vivência do outro também. Eu preciso olhar, perceber que existe, preciso entender qual que é o meu papel, seja dentro, seja como facilitador, seja como amigo, é poder reconhecer que essas relações infelizmente existem e que como sociedade é nosso dever entender isso como um problema nosso e não um problema de um casal exclusivamente. Então, eu queria também agradecer, aproveitar antes de te abrir para perguntas. Eu acho que eu estou no tempo ainda, né, Tânia? Está sim. Ah, Eu então tá fechei bom. porque eu estou com uma rua muito barulhenta essa noite. Então, eu queria, né, agradecer, esse é o meu primeiro contato, né, para quem me conhece mais próximo sabe que eu quero ser docente, né, eu gosto muito dessa parte de pesquisa, então essa iniciação científica e principalmente o dia de hoje está sendo muito importante para mim, não sei se está perceptível que eu estou um pouquinho ansioso, mas eu queria agradecer a todos vocês, porque nós estamos produzindo aqui e vamos continuar produzindo dia após dia um grão de areia no que é ciência, no que é fazer ciência, e é sempre bom a gente alertar e lembrar que como cientistas, que como pesquisadores, como alunos, como professores, a gente sempre deve investir e priorizar aqueles que defendem, incentivam e financiam a pesquisa. É sempre bom a gente lembrar do nosso direito e dever como cidadão e fortalecer cada vez mais a pesquisa e todos aqueles que incentivam o ensino. E aqui as referências principais desse trabalho. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vou começar dando parabéns. Um aluno de terceiro semestre, já apresentando tudo isso, é de nos encher de orgulho. Sim, muito orgulho. Abner, parabéns. Tenho certeza que você vai atingir o seu objetivo de seguir a sua vida acadêmica, porque você está certamente já no caminho. Obrigado, Tânia. Amanda, a Letícia levantaram a mão. Amanda foi a primeira. Isso. Só para parabenizar ele também, gostei muito, né? Ele falou que ficou meio nervoso, ansioso, mas você estava ótimo. Parecia já um profissional mesmo, assim, já com muita experiência falando. Gostei muito. Obrigado. Então, assim, deixando aqui meus parabéns para você. Muito bacana a sua pesquisa. E o tema também muito importante. Obrigado, Amanda. Letícia? Oi, gostaria de parabenizar também o Abner, foi um trabalho muito incrível, né, e ainda trazendo aí, ressaltando o que a Tânia trouxe, né, é um aluno de terceiro semestre, mostrou para que veio. Parabéns, viu, Abner? Incrível trabalho, parabéns, continue assim. Obrigado. Agora eu não vi se quem levantou a mão foi a Emilene ou o Marim antes. Eu levantei também, professora. Mas Vai, Mila. sou... Então, Não, só parabenizar o Abner, e assim, até me veio a reflexão na sua fala, do quanto que essa questão da violência é intergeracional, né? Tem relação com o desamparo aprendido. Agora que me veio, clareou essa luz, né? Do quanto que a violência, independente de ser casal homoafetivo ou heterossexual, enfim, a violência doméstica, né? Nessas relações, tem a ver com essa questão do desamparo aprendido. Exatamente. E aí, a sua colocação, né, me veio essa ponte. Parabéns, viu? Você, orgulho, não tem nem o que falar. Obrigado. Abner, primeiro também parabéns, acho que o tema é um tema atual, né? Acho que traz muita colaboração, né? Eu sempre vi em você uma pessoa muito dedicada, né? Você foi meu aluno no semestre passado, né? Já estava sempre procurando o que vou fazer na iniciação científica, né? Acho que esse é o caminho, né? E realmente, pelo fato de você querer ser um professor, né? Acho que realmente já coloca você nesse caminho, tá? Então,
vai em frente, sucesso, né? Claro, tem toda a meta, você vai ter que passar por um mestrado, né? Mas é importante estar publicando esse material para você ter bons resultados. Parabéns, tá? Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho algumas mãos levantadas, mas já falaram. Então, mais alguém quer fazer alguma colocação mais para o Abner? Caso contrário, eu já peço para que o aluno que vai, ou a aluna que falará sobre o acompanhamento psicológico no processo, pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, um estudo de caso. Já se prepare. Obrigado a todos, gente. E, pessoal, enquanto o Abner sai e o próximo aluno entra,